Em 2023, se você fosse torcedor do Flamengo e ouvisse o nome Wesley, qual era a primeira imagem que vinha na cabeça? Insegurança, erro, vaias. E uma palavra cruel que a torcida rubro-negra repetia sem dó: bagre. Era isso. Para muitos, ele era apenas mais um erro da base. Mais um menino que subiu, tremeu, e não aguentou o peso do manto. As redes sociais destruíam ele a cada jogo. Os comentários eram impiedosos. Teve jogo que a torcida perdeu a paciência de um jeito que até quem tava de fora sentia vergonha. Agora, respira. Porque o futebol tem dessas coisas. Hoje, o mesmo Wesley que era chamado de bagre, começa a ter o nome especulado na seleção brasileira. É isso mesmo que você ouviu. O menino que quase foi vendido, que levou vaia no Maracanã, que a torcida queria longe do clube, virou assunto de Copa do Mundo. E aí vem a pergunta que eu vou deixar ecoando na sua cabeça agora. Como um jogador que ninguém aguentava mais ver em campo conseguiu dar a volta por cima dentro do clube mais pressionado do Brasil? Vem comigo que eu vou te contar essa história. Agora, para você entender o tamanho dessa história, precisa primeiro entender onde ela começa. E ela começa no lugar mais implacável do futebol brasileiro, o Maracanã com a camisa do Flamengo. Porque no Flamengo não tem meio termo. Não tem, vamos dar tempo ao tempo. Não tem paciência com projeto de longo prazo. No Flamengo, ou você resolve ontem, ou você vira alvo. E Wesley virou alvo. Quando ele começou a aparecer com mais frequência no time principal, a reação da torcida foi tudo, menos acolhimento. Os erros em campo viralizavam nas redes sociais antes mesmo do jogo acabar. Teve uma partida contra o Volta Redonda, em fevereiro de 2024, que o estupim estourou de vez. O jornalista Renato Maurício Prado, que tem um canal no YouTube e coluna no UOL, mandou a frase que resumia o sentimento de boa parte da torcida: como é horroroso o Wesley. E não foi só ele. Os comentários nas redes eram um show de horrores. Tinha torcedor falando: esse ML que é horroroso, não tem o menor sentido esperar retorno dele. Outro escreveu: lateral que não acerta nenhum cruzamento, é rapazes infantis e não marca. Em síntese, não pode ser jogador profissional. Tinha até quem falasse que ele era burro, que não tinha malícia, que entregava escanteio besta e saía com marrã. O mais curioso? Isso tudo acontecendo enquanto o próprio Wesley vivia um contrassenso. Porque, ao mesmo tempo que a torcida queria ele longe do clube, o mercado europeu já olhava ele com outros olhos. O Flamengo recebia sondagens do Crystal Palace, do John Testor, e a multa rescisória era de 367 milhões de reais. Mas torcedor não quer saber de mercado. Torcedor quer resultado. E Wesley, naquela época, não entregava. Teve um jogo contra o Fortaleza, em julho de 2024, que a situação chegou num ponto crítico. Escanteio pro Fortaleza, Wesley desvia contra a própria meta. Gol contra. E o pior, isso aconteceu no mesmo dia em que o clube tinha renovado o contrato dele. A torcida foi ao delírio, mas no sentido contrário. Virou chacota. Virou cabeça de balão. E o rótulo foi se consolidando. Wesley era, para muitos, o símbolo de tudo que não funcionava. O cara que não estava pronto. O erro da base. O bagre. Mas o que ninguém sabia é que, por baixo de toda aquela pressão, alguma coisa começava a mudar. Não da noite pro dia. Não com um gol salvador. Mas nos treinos. Na cabeça. Na decisão silenciosa de não desistir. Porque, no futebol, tem jogador que some quando a pressão aperta. E tem jogador que espera a poeira baixar, e constrói a revanche em silêncio. Agora, se você acha que essa história de superação foi linear, que o Wesley acordou um dia e decidiu virar craque, sinto te contar, não foi assim. Antes da virada, veio o fundo do poço. E esse poço foi cavado em público, com a torcida assistindo. Julho de 2024. Flamengo contra Fortaleza no Maracanã. Escanteio para a área, Wesley tenta afastar, e a bola bate nele e morre no fundo do gol. Gol contra. O pior? Isso aconteceu no mesmo dia em que o clube tinha renovado o contrato dele. A torcida foi ao delírio, mas no sentido contrário. Virou meme. Virou cabeça de balão. Teve torcedor falando: esse ML que é horroroso, não tem o menor sentido esperar retorno dele. Mas a gota d'água, o momento que realmente quase destruiu tudo, veio em abril de 2025. Libertadores. Flamengo perde em casa pro Central Córdoba, um time argentino de nome irrelevante. Wesley entra no segundo tempo, não consegue mudar o jogo, e depois da partida um torcedor manda mensagem no Instagram dele. Críticas duras, que ele não acertava cruzamento, que não prestava. Só que dessa vez, Wesley respondeu. E respondeu com tudo.
Xingou o torcedor, mandou palavrões, falou que ia continuar errando mesmo. O print viralizou em minutos. A internet caiu matando. Ingrato, sem vergonha, tinha que ser vendido amanhã. A imagem do Wesley, que já era arranhada, virou pó. Ele até tentou se desculpar depois, postou um pedido de desculpas público falando que agiu de cabeça quente, mas depois apagou o story. Ficou aquele gosto amargo, o menino não aguenta a pressão. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria já estava de saco cheio. Ou pelo menos deveria estar. Porque o que ninguém sabia é que, por trás de toda aquela confusão, uma coisa estranha acontecia: o mercado europeu não desistia dele. Só em 2024, o Flamengo recebeu propostas do Bournemouth, da Atalanta, do Zenit. A Atalanta ofereceu 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. O Zenit chegou a 25 milhões de euros, 153 milhões de reais. E o clube recusou todas. Aí você pensa, como assim? Se a torcida odeia, se ele vive errando, por que não vender? A resposta é simples, porque dentro do ninho do urubu, quem via Wesley treinar todo dia sabia que tinha algo ali. Algo que ainda não tinha aparecido em jogo, mas que insistia em existir. E o pior de tudo, o próprio Wesley começou a duvidar. Depois da negociação com a Atalanta desandar em 2024, ele chorou. Literalmente. Ele contou depois em entrevista, não dava de ficar estacionado, lamentando. Só que nesse dia não teve como não chorar. Pela fase que eu vivi, eu entendia que o momento era para sair. Mas eu não saí e eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Ninguém me quer mais aqui, eu vou ficar fazendo o quê? Foi o ponto mais baixo. O jogador, a torcida, a diretoria, todo mundo parecia ter desistido. Todo mundo, menos uma pessoa. O empresário dele mandou a frase que salvou tudo: irmão, tu estava saindo de uma Ferrari para ir para uma Lamborghini, mas tu tá na Ferrari ainda. E aí caiu a ficha, ele tava no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, e tava reclamando porque não foi vendido. Ali, naquele momento, alguma coisa mudou na cabeça dele. A chave virou. Não por causa de um gol, não por causa de um jogo. Mas por causa de uma decisão silenciosa, a de parar de sobreviver à pressão, e começar a usar ela a seu favor. Depois daquele choro. Depois daquela noite em que ele se perguntou, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Veio a resposta. E ela não veio de fora. Veio de dentro. Wesley tomou uma decisão silenciosa. Dessas que ninguém vê, que não viraliza, que não dá manchete. Mas que muda carreiras. Ele decidiu trabalhar. Mas não trabalhar do jeito que todo mundo trabalha. Trabalhar do jeito certo. E o segredo? Análise de desempenho. Isso mesmo. Wesley passou a usar uma ferramenta que muitos jogadores ignoram: o vídeo. Ele contratou uma consultoria especializada que pegava todos os lances dele, todos os toques na bola, e dissecava cada movimento. Em entrevista, ele contou como funcionava: eles pegam todos os meus lances, eu toquei na bola, eles me mostram, aí mandam o jogo todo. No outro dia, ou antes do próximo jogo, a gente faz uma reunião sobre o que eu posso melhorar. Sabe o que isso significa? Significa que Wesley não estava só treinando. Ele estava aprendendo a treinar. Ele estava entendendo o próprio jogo. Cada erro virava aula. Cada acerto virava padrão a repetir. E não parou por aí. Ele melhorou fisicamente. Mais disciplina alimentar. Mais treinos extras. Mais foco. Ele percebeu algo que muitos jogadores aprendem tarde demais: talento pode abrir portas, mas só o trabalho constante mantém você dentro delas. Teve um momento decisivo nessa virada. Depois da negociação com a Atalanta desandar em 2024, ele podia ter desistido. Podia ter se achado injustiçado. Mas não. Ele usou aquilo como combustível. Em dezembro de 2024, ele já estava em alta. Tanto que, no Jogo das Estrelas do Zico, no Maracanã, ele foi convidado. E ali, perguntaram sobre o futuro. Ele respondeu com a cabeça no lugar: não sei ainda. Se fico ou se saio. Isso é com meus empresários e Flamengo. Se eu ficar, vou dar meu 100%. Estou muito feliz. Se for para sair, eu vou. E se for para eu ficar, melhor ainda. Percebe a diferença? Antes, ele reagia. Xingava torcedor. Se desesperava. Agora, ele respondia com maturidade. Com equilíbrio. Com profissionalismo. E os resultados começaram a aparecer. Em 2024, ele fez 51 jogos pelo Flamengo. Em 2025, mesmo com a temporada em andamento, já acumulava 10 partidas e uma assistência. Mas os números não contam nem metade da história. Quem via Wesley jogar começou a notar algo diferente. Mais confiança. Mais intensidade. Mais maturidade em campo.
O lateral que antes parecia um peixe fora d'água começou a dominar o próprio território. E teve um momento que coroou tudo isso. Um momento que poucos jogadores brasileiros vivem. Principalmente aqueles que, um ano antes, eram chamados de bagre. A convocação para a seleção brasileira. Wesley foi chamado por Dorival Júnior em 2024. Estreou com a amarelinha. O menino de Açailândia, no Maranhão, que começou no Atlético Tubarão, que foi vaiado no Maracanã, que xingou o torcedor na internet, que chorou por não ser vendido, vestiu a camisa mais pesada do mundo. E sabe o que ele provou com isso? Que às vezes o problema não é o jogador. É a pressa que o futebol tem em desistir das pessoas. Porque se a torcida tivesse vencido, se o Flamengo tivesse ouvido os gritos de "Bagre", Wesley teria sido vendido por qualquer valor. E hoje estaria em algum clube médio, sendo mais um nome esquecido. Mas ele resistiu. Trabalhou. Mudou. E agora, o jogador que ninguém aguentava ver em campo, é um dos laterais mais cobiçados do Brasil. E então, depois de tanta pressão, tanta crítica, tanta desconfiança, o futebol começou a devolver pro Wesley aquilo que ele merecia. Não de uma vez. Não com um gol salvador. Mas aos poucos, em silêncio, jogo após jogo. Primeiro, vieram as atuações consistentes. Aquele Wesley que antes parecia um peixe fora d'água começou a dominar o lado direito do campo. Mais confiança para apoiar. Mais segurança para voltar. Mais maturidade na tomada de decisão. Os erros infantis diminuíram. Os cruzamentos começaram a encontrar destino. E a torcida, que antes vaiava, começou a respeitar. Aí veio o reconhecimento de quem entende. Em 2024, Wesley foi convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira. Estreou com a amarelinha. Entrou bem contra a Colômbia e foi titular contra a Argentina, num clássico sul-americano. O menino de Açailândia, no Maranhão, que começou no Atlético Tubarão, estava vestindo a camisa mais pesada do mundo. E não parou por aí. Em 2025, veio a convocação de Carlo Ancelotti. Isso mesmo. O técnico multicampeão europeu, um dos maiores da história, olhou para o futebol brasileiro e falou: "Quero o Wesley." Ele foi chamado para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias. Sabe o que isso significa? Significa que o jogador que a torcida chamava de bagre, que viralizava por erro, que xingou o torcedor na internet, hoje é acompanhado de perto pela comissão técnica da seleção brasileira. Enquanto isso, nos bastidores do Flamengo, o cenário mudou completamente. Wesley virou o ativo mais valioso do elenco. O clube passou a vê-lo como a principal chance de reforçar os cofres. E os números são assombrosos. O Flamengo estipulou um valor mínimo de 35 a 40 milhões de euros para negociar o lateral. Isso dá entre 225 e 257 milhões de reais. Uma fortuna. E não é por acaso. O mercado europeu não desistiu dele. Pelo contrário. O Chelsea já sondou. O Real Madrid já perguntou. O Manchester City também. E os italianos estão de olho, Juventus, Inter de Milão, Milan, Roma, todos querendo levar o menino que quase foi vendido por 20 milhões para a Atalanta em 2024. O próprio Wesley, hoje, fala com naturalidade sobre o futuro. Em entrevista à Gazeta dello Sport, ele disse: "Meu sonho é jogar na Europa pelo menos uma vez na carreira. Jogadores mais experientes como Jorginho, Danilo e Alexandro me disseram que ir para a Série A da Itália seria uma ótima experiência para o meu crescimento." E o mais impressionante, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que já foi um dos melhores laterais do mundo, não esconde que o ciclo está próximo do fim. Depois do título da Supercopa, em fevereiro de 2025, ele soltou a frase: "O Wesley é o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele vai querer jogar, porque não tem teto, esse jogador é diferente." Percebe a diferença? Antes, falavam que ele não tinha futuro no Flamengo. Hoje, falam que ele não tem teto. E os números da passagem dele pelo clube já impressionam. Foram mais de 150 partidas com o manto. 6 títulos, uma Libertadores, 2022, 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024, 2 Supercopas do Brasil, 2025, e 2 Cariocas, 2024 e 2025. O Wesley, que chegou a ser oferecido pro Barcelona em 2023 por empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros, proposta que o Flamengo recusou, hoje vale mais que o dobro. Muito mais. E agora, em julho de 2025, o destino parece traçado. A Roma, da Itália, fechou a contratação por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 com bônus. Wesley viajou, desembarcou em Roma, e foi recebido por torcedores com festa no aeroporto. Fotos, aplausos, cachecol da equipe. Uma recepção digna de estrela.
O menino que a torcida do Flamengo chamava de Bagre, hoje é recebido como ídolo na Europa. E aí a pergunta que ecoa na cabeça de todo mundo: como isso foi possível? Como um jogador que parecia perdido conseguiu essa reviravolta? A resposta é simples: ele não desistiu. E, mais importante que isso, o clube não desistiu dele. Porque no futebol, às vezes, a gente esquece que jogador também é gente. Gente que erra, que sente pressão, que precisa de tempo. A gente quer resultados ontem. A gente quer craques prontos. Mas a verdade é que a maioria das grandes histórias de sucesso no futebol não são lineares. Elas têm altos e baixos. Elas têm crises. Elas têm momentos de quase desistência. E Wesley é a prova viva de que, quando o jogador tem estrutura, quando o clube tem paciência, quando o trabalho é sério, a virada pode acontecer. Hoje, ele está na seleção. Amanhã, pode estar num dos maiores clubes da Europa. E o mais bonito dessa história toda? Ela ainda não acabou. O próximo capítulo vai ser escrito na Itália. E agora, depois de contar toda essa história de superação, a gente chega no ponto mais interessante: o presente. Hoje, Wesley não é mais o menino inseguro que tremia no Maracanã. Ele é jogador da Roma, um dos clubes históricos da Itália. Foram 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Cerca de 160 milhões de reais na cotação da época. O Flamengo, que recusou propostas de 12 milhões do Bournemouth, de 20 milhões da Atalanta, de 25 milhões do Zenit, finalmente fez o negócio que sempre acreditou ser possível. E sabe o que ele disse na despedida? Escreveu nas redes sociais: foram anos intensos, de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver o sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão. O mesmo jogador que xingou o torcedor em 2025, que chorou por não ser vendido, que foi chamado de Bagre, hoje sai aplaudido, com a bênção da torcida e o respeito de todos. Mas não parou por aí. Porque, enquanto isso, na seleção brasileira, o cenário começou a mudar. Wesley estreou pela seleção principal em 20 de março de 2025, numa vitória contra a Colômbia. Poucos meses depois, em novembro de 2025, Carlo Ancelotti confirmou ele como titular no amistoso contra a Tunísia. O técnico italiano falou: infelizmente tivemos a lesão do Gabriel, mas vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Ele entrou, jogou, e mostrou que não estava ali de favor. Na Europa, os números também impressionam. Pela UEFA Europa League 2025-26, Wesley já disputou 6 jogos, acumulou 331 minutos em campo, tem 78% de eficácia nos passes, 20 recuperações de bola e uma velocidade máxima de 35,26 km por hora. Velocidade de ponta. Velocidade de jogador de alto nível. E agora, em março de 2026, o cenário fica ainda mais favorável. O lateral Wanderson, que vinha sendo convocado por Ancelotti, se lesionou no jogo entre PSG e Mônaco. Estourou a coxa. Fora da próxima convocação. Fora da Copa? Muito provavelmente. E Militão, que também podia fazer a lateral, tá no estaleiro. Sabe o que isso significa? O caminho abriu. Não tô falando que Wesley é titular absoluto. Tô falando que o nome dele, que em 2023 era sinônimo de Bagre, hoje é um dos cotados para vestir a camisa da seleção na Copa do Mundo de 2026. E aí vem a pergunta que eu vou deixar para você responder nos comentários. Se Wesley for convocado e jogar a Copa, vai ser a redenção definitiva ou ainda vai ter torcedor duvidando dele? Porque, olha, o futebol brasileiro tem uma mania engraçada. A gente crucifica, a gente enterra, a gente joga pedra. Mas quando o jogador dá a volta por cima, a gente corre para abraçar. A gente esquece as vaias e finge que sempre acreditou. Com Wesley, não vai ser diferente. Se ele pisar no Mundial e jogar bem, vão dizer que sempre souberam que ele tinha potencial. Se ele jogar mal, vão dizer que nunca passou de um bagre. Mas a verdade, a real verdade, é que essa história já está escrita de um jeito que ninguém esperava. O menino de Açailândia, que começou no Atlético Tubarão, que foi recusado, que foi vaiado, que chorou, hoje tá na Roma, tá na seleção, e pode estar na Copa. E você? Vai continuar duvidando ou vai aceitar que, às vezes, o jogador só precisa de tempo? Deixa nos comentários. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente conta histórias que o futebol tenta esquecer. Valeu, galera! Até a próxima!